Queridos, a gente falou na última vez que eu tive a oportunidade de falar aqui na terça, falamos sobre a nossa cruz. A cruz de Jesus era o anel que Ele apresentou para mostrar para nós o quanto Ele nos amava. E eu queria falar um pouco mais sobre Cristo, né? Sabe, quando Pedro ele está diante de Jesus, ele tem alguns falam epifania, né? Quem já ouviu esse termo, epifania? Né? Ele tem um momento de revelação, algo do céu é revelado a ele, né? Algo divino é revelado a ele, e ele consegue ver Jesus não como o filho de José, nem o filho de Maria. Ele consegue ver Jesus como Ele é, como Deus. Ele vira para Jesus e fala assim: tu és o Filho de Deus. Quem todo mundo está falando que eu sou? Olha, o que todo mundo está falando não interessa, mas vocês, o que vocês acham que eu sou? E Pedro responde assim: tu és o Filho de Deus, né? Então naquele momento Jesus vira para ele e fala assim: olha, não foi os homens que te revelou, você não ficou sabendo isso aí pela sua sabedoria humana, foi o Pai que te revelou, foi o Pai que te revelou. Querido, João Batista, aquele que foi degolado, que era primo de Jesus, ele conhecia Jesus, ele era primo dele, né? A gente jogar bola junto, arco e flecha, alguma coisa desse tipo, já havia acontecido, né? Agora, o que acontece? Quando Jesus vai ser batizado com 30 anos, ele vai entrando, né, perto das águas batismais, e naquele momento João Batista também tem uma revelação, um momento de epifania, né? Ele olha assim e fala: nossa, que é esse cara? E naquela hora o Espírito Santo vem sobre João Batista e ele consegue olhar e fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tem uma revelação, porque lá no Antigo Testamento eles pegavam um cordeiro, sacrificavam para tirar o pecado do povo. Então naquela hora ele teve uma revelação de que Jesus era aquele cordeiro. Ele falou: esse aí é o cordeiro, quando ele for sacrificado não vai precisar nenhum animal mais morrer, porque o animal não tira pecado de ninguém, só nos traz a lembrança do pecado, como diz no livro de Romanos. Então, querido, eu queria falar um pouco mais sobre a supremacia de Jesus Cristo. Quem é esse Jesus? A gente vem na igreja, a gente canta, né? A gente fala de Jesus, a gente está em misericórdia, a gente tem os jargões evangélicos, né? Nome de Jesus, mas nem sabe, né? Fala em nome de Jesus e as coisas parecem que não acontecem, porque às vezes nós não sabemos quem é esse Jesus. Às vezes a gente ainda tem Jesus como filho de Maria, né? Ali no bracinho da Maria. Não. Ele não é só o filho de Maria, ele é o Filho de Deus, né? Como já dizia Alessandro Vilas Boas: Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele é essa pessoa, ele é esse Deus que é essa pessoa. Ele foi totalmente homem e foi totalmente Deus enquanto era homem. Ele sentiu tudo o que tinha que sentir como homem, mas em momento nenhum, querido, ele deixou de ser Deus. Ele venceu o pecado na carne sem provar o pecado. Olha que doideira. Ele venceu, a Bíblia diz no livro de Romanos, que ele venceu o pecado na carne sem provar o pecado. Aí o diabo ficou doido, aí ele fez trança no cabelo. Oh, meu Deus do céu, como é que ele fez isso? Ele levou o pecado, arrancou o pecado de todo mundo e não pecou. Aleluia. Então, querido, eu queria que você abrisse comigo em Colossenses. Sabia que tem esse livro na sua Bíblia? Existia uma igreja na cidade de Colosso, né? Paulo abriu essa igreja. Querido, não sei se você sabe, mas Paulo ele escreveu 70% do Novo Testamento. Esse homem foi muito usado por Deus. Pensa para você ver, 70% do Novo Testamento foi escrito por Paulo, e grande parte disso foi escrito enquanto estava preso, né? Talvez Deus o permitiu que ele fosse preso para que ele parasse um pouco das suas viagens missionárias para escrever aquilo que nós temos hoje como Novo Testamento, né? Não sei se vai sair no telão aí. Se não for sair, Colossenses 1,15. Ele está falando de Jesus, tá? Ele é a imagem do Deus invisível. Aqui já tem muita coisa, né? Ele é a imagem do Deus que é invisível, o primogênito de toda a criação.
Pois nele quem? Nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Meu Deus. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência, ou talvez na sua versão está primazia, para que em tudo ele seja o primeiro. Pois foi do agrado de Deus que toda a plenitude, todas as coisas habitassem nele, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Aqui tem muito segredo, eu não sei se eu consigo falar tudo hoje. A vós também, a vós, eu e você, que em outro tempo éramos estranhos, eram inimigos no entendimento pelas nossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, perante ele, para vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se é que vocês estão permanecendo fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da presença do evangelho que vocês ouviram, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Essa semana a gente vai postar aí na internet, depois você vê lá um vídeo pequeno falando sobre o Filho. Vocês vão ver aí, quem tem o Filho tem a vida, né? Nos últimos dias eu tenho meditado muito sobre Jesus. Ele é o centro das nossas pregações. A gente não é coaching, né? A gente não está aqui para trazer mensagem de autoajuda. A gente está aqui para trazer o Evangelho é Jesus. A Bíblia diz que esse Evangelho, querido, ele está estabelecido no céu. Essa palavra que eu e você temos nas mãos, ela julgará, querido, tanto pessoas como seres e coisas. Os anjos serão julgados, os homens serão julgados, os homens serão justificados, e até as coisas que perderam a sua essência, porque aqui a Bíblia fala que nele, Jesus, todas as coisas habitassem. Então até as coisas, eu vou explicar alguma outra coisa, que perdeu a sua essência por causa do pecado, em Jesus tudo é reconciliado. Você sabia que até o momento, querido, em que Adão e Eva não tinha pecado, ainda estava ali no jardim, não tinha comido do fruto, você sabia que não existia espinhos na terra? Não havia espinhos. Então, você vai ver esse termo lá em Gênesis, vai estar escrito abrolhos. Então não tinha espinho, rosa com espinho, né? Coroa de Cristo, não tinha isso. Agora, quando o pecado vem, querido, tudo muda, a criação muda. A Bíblia diz, querido, que o homem, ele comia só frutos, não comia carne. Pode ler lá o 1º e o 2º capítulo de Gênesis. Ele comia ervas e árvores, frutos das árvores que davam fruto. E os animais também se alimentavam assim. Sabia que não existia cadeia alimentar? Que por causa do pecado tudo desorganizou? Tudo. Por causa do pecado e da ganância do homem, querido, hoje lá na Antártida está tendo um degelo. Você está entendendo que por causa do pecado, querido, coisas foram modificadas? Por isso que a Bíblia está falando que Deus quis fazer com que a plenitude de tudo habitasse em seu Filho. Ele fosse a organização de tudo que estava desorganizado. Então, um dia eu vi uma frase assim, num carro, num adesivo: pede para tal pessoa que o Filho responde. Querido, larga disso. Aqui está escrito lá em 1 João,
Quem nega o filho, nega o pai. Quem não tem o filho, não tem o pai. Não tem esse negócio de pedir para o Joãozinho, para o Pedrinho, para o Manezinho, para o Esclim. Não tem disso não. Vai ao filho. Tem o filho? Tem tudo. Não tem o filho, irmão, balbal. Neca de Catibiriba, lembra disso? Não tem nada. Então, querido, a criação teve uma desorganização por causa do pecado. Então Deus, Ele quis fazer com que em Jesus tudo se organizasse. Aqui no livro de Colossenses fala assim que Jesus é o segredo da ciência. Querido, tudo que os cientistas descobrirem vai terminar em Jesus. Você quer ver uma coisa? Eu ia falar no vídeo que a gente vai colocar essa semana, mas ia ficar muito longo, eu vou falar aqui. Querido, do menor ser, do menor verme, as mais altas montanhas, tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Esses dias eu vi uma pregação do Carlão, e uma pregação fantástica, ele falando sobre o verme de Jacó. Querido, eu nunca tinha imaginado aquilo na minha vida. Nunca tinha estudado. Olha que eu gosto de ler, gosto de estudar, nunca tinha imaginado. O vermezinho de Jacó que está lá em Salmos, né? O vermezinho é Jesus. Falei, eu tenho que ir mais para o monte para me receber essa revelação. Aí eu peguei terceirizado o Carlão. É um verme que dentro dele ele tem um tingimento vermelho, que vive tranquilo, mas quando ele percebe que alguém vai lá matar ele, ou que algum outro ser vai sufocar ele, que ele vai ser pego, querido, ele garra numa árvore, ele garra num tronco, e ele dá a vida dele, ele explode, e aquela tintura vermelha que tem dentro dele, aonde ela pega, querido, não sai. É um negócio muito doido, é igual aquele negócio tingidor, sabe? E é vermelho. Olha que interessante, Jesus era o vermezinho mais lindo que já teve. Ele explodiu a vida dele, o sangue dele, e hoje pegou nas nossas vidas e nada pode tirar. Aí as mais altas montanhas também apontam para Jesus, porque a Bíblia nos mostra que Jesus é a rocha da nossa salvação. Eu poderia, querido, falar para você sobre em Jesus habita a plenitude dos tempos, o que nós lemos. Você sabia que toda obra de todo autor, pintor, ele coloca embaixo lá, by não sei o quê, desenhado por não sei quem, escrito por não sei quem, né? Então quando Jesus fez lá as células, os DNAs, colocou os elétrons, os prótons e os nêutrons, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você vai falar do tempo, você tem o passado, o presente e o futuro, Pai, Filho e Espírito Santo. Para você colocar esses tripés que estão aqui, são 3 pés, é a base para algo ficar em pé. A base, querido, da criação é Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo que criou vai apontar de volta para Deus. Eu poderia falar uma centena de coisas. Você entende? Agora, querido, olha o que o texto está trazendo para nós. Que Jesus, ele é a imagem visível do Deus invisível. Um dia um discípulo de Jesus falou assim: Jesus, vamos fazer o seguinte, você está aí curando, até fazendo um monte de negócio legal, dando comida para o povo aí, andando sobre as águas, vamos fazer o seguinte, a gente vai acreditar que você é quem você está falando que é, mostra-nos o Pai. Filipe chegou para Jesus e falou: mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. O que Jesus falou? Eu estou com vocês há tanto tempo. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu só faço o que o Pai mandou fazer. Eu faço as obras que o Pai... O que Deus faria nesse momento? O que eu fiz. Como Ele agiria nessa situação? Desse jeito. Por isso que Jesus, ele é a imagem visível do Deus invisível, porque a Bíblia diz que homem jamais, nenhum homem, nunca viu a Deus. Deus é espírito, a Bíblia diz. Ele não tem rosto. Mas Jesus veio em carne. E quando chegarmos lá, querido, qual que será a imagem de Jesus? A mesma que ele teve aqui na terra. Não vamos poder ver o Pai,
Nós vamos ver Jesus, que é a imagem do Pai. Aleluia. Querido, eu acho interessante, muito interessante, o que Deus fez. A Bíblia fala que tanto as coisas que estão no céu, como as coisas que estão na terra e debaixo da terra, Deus fez através de Jesus, por meio dele, e fez, como nós lemos, para ele. Pastor, me explique isso aí. Quando Deus, ele foi, eu vou fazer o céu, quero fazer o céu, quero fazer os anjos, quero fazer as nuvens, deixa eu fazer a eternidade, só para ficar legal, deixa eu fazer a terra, deixa eu fazer as galáxias, deixa eu fazer Plutão, deixa eu fazer o sol, espera aí que eu vou fazer a lua ali. E o filho só de mutuca, só de olho. Tudo que Deus fez, tudo que existe criado, Deus fez para o seu filho. É um presente. Foi um presente. Você já viu quando vai nascer uma criança? O pai e a mãe vai lá, arruma o quartinho, caminha, um negocinho, outro negocinho, né? Estão fazendo tudo aquilo ali que a criança vai nascer e fica olhando aquele trem balançando. É para o filho. Então, quando Deus foi criar todas as coisas, Ele falou: vou fazer tudo isso aqui para Ele. Querido, quando você lê a Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia, já está escrito Jesus, lá em Gênesis. Olha que loucura. A primeira palavra em Gênesis, no hebraico, está escrito assim, Bereshit. Bereshit significa início, princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando vai abrir a Bíblia, quando Deus vai criar, Ele já falou assim, em Jesus. Porque Ele disse: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Querido, desde o primeiro versículo da Bíblia já está escrito Jesus. Não, então agora, versículo 2, vamos começar o versículo 2 de Gênesis. O que está escrito no versículo 2? E disse Deus. Não vai chegar lá no haja luz. E disse. O que Jesus falou? Disse é do verbo dizer. João capítulo 1, Jesus disse. O que João disse? No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. Quando Deus agora vai começar a criar de novo, Ele já falou: e Jesus, de novo. Beleza, aí tem 2 pontos. E disse Deus: haja luz. Jesus disse. É demais. João capítulo 1, Ele era a luz que iluminava todo homem. João capítulo 1, explica Gênesis capítulo 1. Então, quando Deus disse: haja, do verbo haver, de novo Ele é o verbo. Luz, Jesus é a luz. Querido, desde o início até o fim, por curiosidade, vamos ver o que está escrito no último versículo de Apocalipse. Só por curiosidade, para não falar assim, que eu estou arrastando um bagaço para o lado de Jesus. Mas não, pastor, você está arrastando demais. Só para você entender que Ele é o primeiro e o último. Aleluia. Vamos ler, só para ficar mais interessante assim, versículo 12. Eis que cedo vem, capítulo 22, 12. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa. O alfa é a primeira letra do alfabeto hebraico. E eu sou o ômega, é a última letra do alfabeto. O que Deus está falando? A história começou a ser escrita comigo e vai terminar escrita comigo. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Olha aqui, eu sou o primeiro, mas também sou o último.
Eu sou o princípio, mas também sou o fim. Agora eu quero que você pula comigo. Vamos lá para o versículo 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte na árvore da vida, estou fora, e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, que é Jesus, viu? Certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Termina dizendo como? Amém. A última palavrinha na sua Bíblia está escrita amém? A Bíblia diz que Jesus é o amém. Então, querido, da primeira palavra na Bíblia até a última, está apontando para Jesus. Se você falar, pastor, mas e as nuvens? Não tem nada a ver com Jesus. A Bíblia diz que a nuvem guiou o povo de Israel 40 anos no deserto. A nuvem era aquilo que dava direção. A nuvem era aquilo que apontava para onde eles têm que ir. Estava apontando o caminho. Jesus diz, I am o way, eu sou o caminho. Ah, pastor, mas não tem nada a ver, água. Jesus disse, eu sou a água que dá a vida. Ah, pastor, mas então as árvores. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Vocês são os ramos. Ah, vamos olhar a rocha. Já falei, Jesus é a rocha da nossa salvação. Querido, tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Eu quero ler nesses próximos 5 minutos. Nesse Colossenses capítulo 1, versículo 15 aqui para frente, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Nele foi criado tudo aquilo que foi criado tem o by Jesus embaixo, foi feito por ele, tudo. Meu menino menor, ele está naquela fase de perguntar, né? Tudo ele pergunta. Aí ele vai comer uma batatinha, ele fala, Jesus que fez a batatinha. Aí ele vai beber água e fala assim, Jesus que fez a água. Jesus fez o videogame. Ele falou, não, deixa eu te falar, Jesus deu o material, quem fez foi o homem. Tudo para ele agora, Jesus que fez. Aí a gente tem que explicar, falar, isso aqui quem fez foi o homem, Jesus que deu a matéria-prima. Querido, tudo foi criado nele, por ele e para ele. Tudo. Agora, querido, nós temos que saber e entender uma coisa. Por que Deus fez isso? Por que Ele criou tudo e deu para o seu Filho? E aqui a gente começa a pegar o fio da meada. Você já viu que todo mundo tem um Deus? Quando você vai na casa dos seus filhos, dos seus parentes, eles falam assim, oh, Deus te abençoe, meu filho. Às vezes o cara nem é cristão, nem conhece, fala, como é que fala Deus me abençoe, né? Porque todo mundo crê em um Deus. Deus sapato, Deus árvore, Deus rato, Deus vaca. Vai lá na Índia para você ver. Mata um rato, ele morre. Deus sol, Deus árvore, Deus fogo, Deus terra, Deus não sei o que, Senhora da bicicleta. Querido, todo mundo tem um Deus, não é? Então quando a pessoa fala Deus te abençoe, ela não está falando o seu Deus te abençoe, está falando, não, meu Deus que eu creio te abençoe. Você entendeu? Agora, querido, quando você fala Jesus, causa briga na família. Você já deve ter presenciado. Você falou Jesus, você caçou encrenca. Deus, todo mundo, meu filho, Deus. Fala Jesus. Tenta, faz um teste uma hora, só para você ver se eu estou brincando. Fala Jesus. Jesus veio, Jesus morreu, Jesus fez isso, Jesus, não usa o nome de Deus, não, usa Jesus. Você caça encrenca. Por isso que Deus falou assim, ninguém vai vir em mim, se não aceitar o meu filho. No livro de 1 João, eu queria ler um texto com você, abre aí, lá no finalzinho, pede Apocalipse, versículo 23. Qualquer que nega o filho, também não tem o pai.
Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Portanto, o que desde o princípio vocês ouviram permanece em vocês. Se em vós permanecer o que desde o princípio vocês estão ouvindo, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos deu, a vida eterna. Essas coisas eu escrevo a vocês acerca daqueles que querem enganar vocês. Versículo do capítulo 3, agora versículo 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E vocês sabem que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Um dia Jesus estava lá no livro de João, quando ele estava aqui na terra. Alguém comentou alguma coisa com ele a respeito da vida eterna. E Jesus disse que ele era a vida eterna. Ele era a própria vida eterna. Então tem muita gente, um dia eu achei interessante, minha esposa, muitos anos atrás, pegou uma mensagem, eu gravei no meu coração. Ela falou assim: irmão, tem tanta gente que está tão vislumbrado com o céu, tão doido com o céu, eu quero ir para o céu porque tem rua de ouro, eu vou andar com voar, né? Está tão doido assim para ir para o céu, que às vezes vai ter uma grande decepção, né? Chega lá no céu, em vez de ser rua de ouro, foi um chão batido. Essa árvore da vida foi um pé de jiló. Aí o cara fala: não, me iludiram, eu não quero isso aqui não. Não, eu queria mesmo rua de ouro, de cristal, além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Não, cantaram a vida inteira isso para mim, não quero esse negócio de pé de jiló, não. Então, querido, para que você não vá iludido, deixa eu te contar uma coisa. A vida eterna não tem a ver com o céu, a vida eterna tem a ver com Jesus. A Bíblia diz que Ele é a vida eterna, Ele é a pessoa da vida eterna. Por isso que é impossível qualquer ser humano receber a vida eterna sem confessar Jesus como Filho. Impossível. Por isso, querido, que às vezes a pessoa está lá, pecou a vida inteira, matou, roubou, prostituiu, cheirou loló. Aí no leito da enfermidade, quando ele tem oportunidade, alguém chega lá e fala: cara, você quer confessar Jesus aí no seu leito de morte? Aí o cara fala assim: quero, confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. O cara morre. E agora? Foi para o céu, só porque confessou Jesus. E os pecados do camarada? Querido, com certeza ele será julgado, mas ganhou a vida eterna. Por quê? Passou por Jesus. Por isso que a oração, querido, quando a pessoa vem para a igreja, ela tem que confessar. A Bíblia fala que aquele que confessar Jesus diante dos homens, Jesus o confessará diante do Pai. Você entendeu? Agora, querido, tem um versículo interessante aqui em Colossenses que nós lemos. Olha aqui que interessante. Colossenses capítulo 1, versículo 20. 19 e 20, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele Jesus, feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, querido, eu e você fomos reconciliados com Jesus através da morte. É mais ou menos assim. Deus está lá soberano no trono, entendeu? Eu quero que você entenda que lá na época do dilúvio, lá no Velho Testamento, por que Deus destruiu tudo? Por que destruiu tudo? Porque ainda não havia tido o sacrifício de Jesus na terra. Então aqueles homens tinham que morrer. Deus olhou do céu, a Bíblia fala que o pecado subiu até ele. A galera estava pecando tanto, que o pecado foi... chegou na tampa. Deus falou assim: estou por aqui. Aí o que fez? Matou todo mundo. Agora, querido, mais uma vez eu quero te falar que Jesus também é a arca de Noé. O que é que tem na arca de Noé? Jesus é a arca. A arca foi feita de uma madeira chamada acácia. Essa madeira acácia é a mesma madeira feita da arca da aliança, que aponta para Jesus, que é uma madeira que o cupim não podia comer, mostrando o corpo de Jesus, que foi incorruptível ao pecado. O betume que passava do lado de fora representava o sangue de Jesus, que foi derramado na terra. O betume foi retirado da terra. Tudo aponta para Jesus.
Querida, até a porta da arca aponta para Jesus. Noé tentou fechar a porta, a Bíblia diz que ele não conseguiu. A Bíblia diz que o próprio Deus teve que ir lá e fechar a arca. Jesus disse em João capítulo 10, I am the door, eu sou a porta. Eu sou a porta. Por isso que Noé não ia dar conta nunca de fechar. Só o Pai podia fazer aquilo. Tudo aponta para Jesus. Eu poderia, querido, ficar aqui falando 2 horas, tudo aponta para Ele. Mas eu e você, querido, você está aqui, Deus está aqui soberano e Ele quer destruir o Wesley, porque o Wesley está cheio de pecado. Querido, Jesus entrou aqui na frente, está cobrindo a gente com o sangue dele, você entendeu? Então, a hora que Deus quer destruir o Wesley porque ele é muito ruim, Jesus fala assim, segura só um pouco que ele vai melhorar. Deus fala, só porque você está pedindo. Porque em Jesus nós somos reconciliados com o Pai. Você entende? Jesus, ele se tornou o nosso reconciliador. Quando a gente era mais novo, assim, até velho também, a gente faz estranho, às vezes fica de mal um com o outro, né? Aí sempre tem um reconciliador. Não tem um reconciliador? Um amigo que procura e fala assim, sabe o Eliel ali? Ele estava comentando esses dias aí que ele estava com a cabeça quente, cabeça cheia, ele falou uns trem para você, né? Não, Eliel, não sei o quê. Ele falou, não, mas ele estava querendo voltar a conversar com você, fica de bem com ele, faz as pazes. Aí, falou, não, então depois você pode falar para ele, eu vou conversar com ele. Então, aquela pessoa que reconcilia, Jesus se tornou o reconciliador da humanidade com Deus. Aleluia! Agora, querido, entenda uma coisa, aquele que não aceitar Jesus, aquele que não confessar o Filho e sua obra, Deus não usará de misericórdia com essas pessoas, a Bíblia diz. Leia Romanos, você vai ficar assim, Querido, você acha mesmo que vai passar barato? Você acha que vai passar barato? Que esse cara que pregou Jesus na cruz, deu uma chicotada nele? Tenta imaginar o rei, o dono do universo, Deus, olhando o seu filho ser massacrado e não fazer nada. Você acha que vai passar barato? Ele está só segurando, querido. Eu vou esperar só para ver se vocês vão melhorar, vai aceitar meu filho. Você acha mesmo que esses caras que ficam aí nessa pedofilia, pega criancinha aqui, pega criancinha ali, você acha mesmo que um dia a conta do cartão de crédito deles não vai chegar? Esses políticos que estão lá, você acha mesmo, querido? Aquele cara que pega o leitinho das crianças, que faz as suas mansões, que tira o leitinho das crianças da escola, a merenda das escolas, você acha mesmo que naquele dia Deus usará de misericórdia? Se não se reconciliarem com Deus através de Jesus, eles estão fritos. Lá no fogo do inferno. Eu não falo isso, querido, assim, com alegria, porque eu também era um desses. Aleluia que o Senhor nos salvou. Aleluia, Ele nos amou primeiro quando nós ainda éramos pecadores. Aleluias. Porque senão eu também ia fritar com cebola lá no inferno. Lá. Misericórdia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Então eu e você temos livre acesso a Deus por causa de Jesus. Esse dia eu falei com uma pessoa, vou encerrar aqui, que estava me perguntando, pastor, eu não me sinto perdoado e tal. Eu falei assim, deixa eu te falar, o perdão não é um sentimento. O perdão é algo que eu já recebi sem merecer. Ele já existe, eu não preciso sentir. Eu não preciso sentir. Querido, quando você está brigado com alguém, querendo enforcar ele, querido, você sente vontade de perdoar? Não sente. O perdão é uma decisão. Eu vou perdoar mesmo não sentindo. Mesmo sentindo. E, querido, o perdão de Deus para com a minha vida, eu posso até não senti-lo, mas eu sou perdoado. Não estou sentindo nada, não preciso sentir. Eu confessei Jesus, eu creio em Jesus, estou perdoado. Estou perdoado, como diz o Kleber Lucas, né? Depois você põe lá na lista das playlists lá. Eu fui perdoado, entendeu? Eu fui perdoado.
Pastor, mas eu não me sinto amado. Não precisa sentir, você é amado. Você vai sentir quando estiver lá no céu. Que você vê quem entrou, fala, não, cara, deu certo. Senti nada. Eu estava lá me matando por causa do nome de Jesus, todo mundo me criticando, eu estava sentindo era raiva. Mas eu continuei crendo em Jesus, fui salvo. Aleluia! Você está entendendo? Querido, é um presente. Jesus foi um presente para a humanidade. Naquele 25 de dezembro, lá não foi aquela data não, mas comemora porque Jesus nasceu. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim, debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso, glória ao príncipe da paz. Querido, o céu se abriu para nós por causa de Jesus, ninguém tinha a chave de lá. Ele foi lá, pegou a chave e entregou na mão da igreja. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ele entregou a chave do céu na mão da igreja. Podemos ligar pessoas a Jesus, reconciliar pessoas a Jesus. Por isso que Deus deu para nós a oração. Deus, queria falar com o Senhor a respeito do Diogo. Ô menino, você podia tanto perdoar aquele menino, Senhor, salvar a vida dele. Eu estou lá reconciliando o Diogo com Deus. Deus podia tanto abençoar a vida dele, tirar ele daquela vida de pecado, Senhor. Oh, coisa, viu? Leva para a igreja, para cuidar da mídia da igreja, Senhor. Aí Jesus está lá assim, não, vou falar com o pai ali, daqui a pouco a gente volta com a resposta. Aí você está ali um dia orando pelo Diogo, 2 dias, até com a hora o Espírito Santo fala, não, eu vou levar esse menino lá no pai, quer ver? Resgatou e trouxe o Diogo. Através da oração, a Bíblia fala no livro de Coríntios que Deus entregou para nós o ministério da reconciliação. Jesus me reconciliou com Deus e eu agora posso reconciliar pessoas com Jesus e Jesus leva essas pessoas até Deus. Você é um reconciliador, mas você precisa saber quem é Jesus. Aleluia! Comece a ler a Bíblia, querido, de maneira diferente. Você vai começar a enxergar Jesus em tudo, em tudo. Esses dias aqui eu estava falando com os irmãos. Sansão foi lá e matou o leão. Foi? A Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Sansão matou o leão com as mãos. Querido, quem foi que matou Jesus? A gente que foi lá com a nossa própria mão, bateu o martelo aqui, bateu o martelo ali, sim ou não? Sansão foi lá e matou o leão. Então o leão que vinha comer Sansão, Deus ia vir destruir Sansão, ia vir destruir o homem, mas Sansão foi lá e matou o leão. O leão era Jesus, o leão morreu. O leão morreu para Sansão não morrer. Jesus morreu para que eu não morresse. Aí Sansão volta pelo caminho, o que tinha dentro do leão? Mel. Só teu nome é doce como mel. De novo Jesus é o mel. Deus promete a terra prometida e fala, lá mana, leite e... Jesus é a terra prometida, Ele é a vida eterna. Tudo aponta para Jesus. Vocês lembram daquela aula que nós falamos sobre cristologia? Que tudo aponta para Jesus? Nele habita toda a plenitude da divindade de Deus. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido alguma coisa em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar. Você cresça no conhecimento do Filho de Deus. Aleluia, em nome de Jesus. Você que está aí vendo pela internet, espero que o Senhor tenha esclarecido você em alguma coisa. Confesse Jesus como seu Senhor e Salvador e conquiste aí pela fé a sua vida em Jesus. Baixe sua cabeça, ore, confesse seus pecados diante do Senhor. Pai, nós oramos nessa noite e te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha em nós revelar Jesus. Como é bom falar de Jesus. Aleluias, como é bom falar de Ti, amado meu. Espírito Santo nos revela Jesus, assim como o Senhor revelou para Pedro, para João Batista. Revela para nós Jesus.
Revela para nós como temos que ser. Sua palavra diz no livro de 1 João que temos que andar como Jesus andou. Então revela para nós Jesus, revela Jesus para nós, para que nós possamos andar como Ele andou, aleluia, possamos amar as pessoas, repetir as Tuas obras, repetir as Tuas influências, as Tuas atitudes, Jesus. Dá para nós um coração como o seu, menos orgulhoso, menos ignorante, que em nós possa habitar a plenitude da Tua mansidão, do Teu domínio próprio a cada dia. Te pedimos isso, Espírito Santo, aleluias, que os Teus dons e a obra do Teu Espírito venha sobre nós, sobre as nossas famílias, abençoa nossas casas, aleluias, em nome de Jesus, amém?